Oi meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre as principais dúvidas do intercâmbio, né, que surgiram como eu postei os vídeos do intercâmbio. Quem não viu, tem alguns vídeos que eu postei recentemente do mês passado, né, que eu fiz o intercâmbio em Cape Town. E quem não viu vai assistir esses vídeos, né? E com esses vídeos surgiram algumas dúvidas, né? Algumas pessoas me perguntando se eu fui por agência, perguntando por qual agência eu fui. Então eu resolvi fazer esse vídeo para juntar todas essas dúvidas e responder de uma vez só para vocês. A primeira coisa que eu quero dizer, né, que quem não assistiu os vídeos, eu fiz o intercâmbio em Cape Town, na África do Sul. E eu escolhi esse lugar porque eu tinha pesquisado bastante sobre a África e tinha muita vontade de conhecer o continente, né? E eu resolvi escolher a África do Sul por causa de uma sugestão da agência. A agência que eu fui, ela tem a base lá na África do Sul também, né? E eles disseram pra mim que ia ter o melhor acompanhamento, né, com os intercambistas, que eles tinham acomodação. Então, assim, eu decidi a África do Sul, em Cape Town, especificamente, por uma sugestão da agência, e depois que eu comecei a pesquisar, eu fiquei completamente apaixonada pelo lugar e decidi fazer meu intercâmbio lá. Então, já respondendo a primeira pergunta, né, se eu fui por agência, sim, eu fui por agência, né, eu fui pela Egali, e eles têm uma base aqui em Salvador, um escritório aqui em Salvador de vendas, e eu fechei esse pacote, né, presencialmente. Eles me mostraram o que eu queria, né? Tipo, você pode escolher o prazo que você quer ficar lá fora do país. Você pode fazer intercâmbio a partir de 2 semanas, mas eu fechei um intercâmbio de 4 semanas, né? Que é um mês. Eu achei que ficaria melhor, porque 2 semanas ele passa muito rápido. Então, se eu queria ter tempo de estudar o inglês, eu queria ter tempo de turistar também, né, conhecer os lugares. Então, eu achei que 4 semanas foi um tempo ótimo. Então, eu fui pela Egali e eles me deram todo o suporte, desde a acomodação, né, da escolha da acomodação e até a compra das passagens, que eu também comprei pela agência, né? Eu decidi fazer o intercâmbio pela agência porque essa foi a primeira viagem internacional que eu fiz, né? E então eu tava meio insegura sobre como comprar as passagens, como escolher a acomodação. Então, assim, eu tinha muitas dúvidas. Então eu preferi pagar uma agência, né, que eles iam fazer todos esses processos, que eles já têm bastante tempo no mercado, do que eu me arriscar a fazer sozinha. Então, assim, como foi essa minha primeira viagem internacional, talvez se eu decidir fazer outros intercâmbios, talvez eu faça por conta própria, né, não preciso contratar a agência. Mas como foi o meu primeiro intercâmbio, minha primeira viagem internacional, eu achei que valia muito a pena fazer dessa forma, né? Então, assim, a agência, você escolhe a quantidade, o lugar que você quer ir, você escolhe o tempo que você quer ficar, você escolhe o tipo de residência, porque você poderia ficar em casa de família também, ou em residência estudantil. Eu preferi ficar em residência estudantil e eu dividi o quarto com outra pessoa, né? Eu acho isso massa. Então, assim, foi muito bom eu ter ficado em residência estudantil, porque eu tinha mais liberdade para sair e voltar a hora que eu quisesse. Talvez em casa de família não seria dessa forma. Então eu escolhi a residência estudantil e foi a melhor coisa. Então, assim, com a agência, eles fazem todo esse trâmite para você e você realmente só paga, né? Então, assim, primeiramente, meu intercâmbio ele iria ser pro Canadá. Eu fechei esse intercâmbio em 2020. Né? Era para eu ir em 2020, só que aconteceu toda a pandemia e eu ia para o Canadá, né? Eu ia ficar 3 meses no Canadá. Então, assim, mudou bastante coisa depois da pandemia, né? Eu decidi trocar de destino porque tava tendo muito problema com visto, né, para estudar no Canadá. Então, eu decidi trocar o meu destino, porque na África do Sul eles não precisam de visto, né? Então, assim, a entrada era mais facilitada e a moeda de lá também era mais barata. Então, o custo ia ficar um pouco mais baixo para mim. E eu decidi trocar o intercâmbio para a África do Sul também. Mas o Canadá é uma cidade, eu iria para Vancouver, é um lugar que eu ainda quero conhecer futuramente. Mas, né, pra minha situação atual, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter trocado pra África do Sul e não me arrependo. Foi um intercâmbio riquíssimo e cultural, sabe? É um lugar que tem muita cultura, muitos lugares incríveis de conhecer, né? Quem assistiu meus últimos vídeos viu que são paisagens, assim, absurdas. Então, assim, eu não me arrependo de ter ido pra África do Sul, eu fiquei apaixonada por aquele lugar. Eu pretendo voltar pra Cape Town porque realmente eu gostei muito. E é isso, o bom de agência é que você fica tranquila, né? Você só paga e eles resolvem tudo e te dão todo o suporte. Então, assim, vamos falar de preço. Eu já falei as vantagens de você ir
pela agência. E agora eu vou falar as desvantagens, né? Que pra mim foi, no caso, o preço. Porque inicialmente eu fechei o intercâmbio pra Vancouver, eu ia passar 3 meses em Vancouver antes da pandemia. E depois que tudo aconteceu, né, os preços foram subindo dos valores, né? Então, assim, tudo mudou depois da pandemia. Então, assim, eu paguei na época 13 mil reais pela minha residência, um mês de residência, pela estadia na escola, né, os 3 meses, só, sem a passagem, sem o valor que eu ia levar para me sustentar lá. Então, assim, eu achei que é uma coisa, é um investimento alto, né, que você faz. E depois eu decidi mudar para África do Sul. Era um pouquinho mais barato e eu fiquei apenas um mês na África do Sul, porque eu não queria despendiar mais dinheiro com a acomodação. Então, assim, quando eu mudei o destino para África do Sul, eu fiquei tipo com um saldo que eu poderia ter usado na hospedagem. Só que eu perdi o prazo para utilizar esse saldo da hospedagem, e quando eu tava lá, infelizmente, eu não consegui ficar mais tempo. Então, assim, eu terminei perdendo um pouco de dinheiro, porque eu fechei isso da pandemia, antes da pandemia, e depois da pandemia, quando eu queria realmente ir, os preços ficaram bem mais altos, né? Então, assim, eu tinha pago para 3 meses, mas no final eu não conseguiria ficar esses 3 meses, porque os valores tinham mudado. Então, assim, aconteceu bastante coisa, mas no final das contas, eu paguei esses 13 mil inicialmente, fora o valor da passagem, né? Então, assim, o valor da passagem para Cape Town eu comprei com a agência também, e foi 5 mil reais a passagem de ida e volta, né? São voos muito longos, porque eu peguei 3 voos, né? Por exemplo, para chegar lá em Cape Town, que eu peguei daqui de Salvador para ir para Guarulhos, e de Guarulhos para Luanda, e depois de Luanda para Cape Town. Então, assim, é bastante coisa, né? É uma viagem muito longa, por isso que os voos são muito caros. E esse foi o melhor valor que eu consegui, porque eu tinha pesquisado por fora também, as passagens estavam de 8 mil reais a 10 mil reais. Então, assim, era um valor muito alto, eu não poderia investir mais esse valor. Então, assim, no final das contas, eu paguei mais 5 mil reais para essas passagens, fora o valor que eu levei para ficar lá também. E esses valores, né, você não precisa pagar tudo à vista, obviamente. Eu paguei ao longo de 2 anos, esses valores, né, para conseguir fazer o intercâmbio. Então, assim, eu pagava os boletos parcelados, então eu tinha as mensalidades e eu pagava todo mês. Então, assim, se você não tem todo esse valor à vista, porque é um investimento alto, você pode ir parcelando e pagando ao longo de 1 ou 2 anos, né? Então, assim, a Egali, eu achei que eles facilitam bastante, assim, o pagamento para vocês. E você pode colocar no cartão de crédito, se você preferir, ou no meu caso, eu preferi pagar no boleto e eu paguei todo no boleto. Então, assim, quando eu voltei do intercâmbio, eu também não tinha mais nada pra pagar, porque eu paguei ao longo desses 2 anos, né? Então, assim, é um investimento realmente a longo prazo, que você faz visando melhorias na sua carreira, visando você voltar, né, um profissional diferente. Quem tem uma carreira, né? Na minha carreira seria muito interessante. Eu sou engenheira química, então, assim, você voltar mais aperfeiçoada no inglês é muito importante, porque minha área pede muito que você saiba o inglês. Então, assim, foi muito importante. Eu considero isso como investimento. É um investimento muito alto, mas é um investimento assim como você faz na faculdade, que você paga. É um investimento que sua mente, ela volta completamente diferente. Você convive com pessoas completamente diferentes e você volta aprendendo, falando inglês com muito mais fluência, né? Porque eu saí daqui nível intermediário, já estudo inglês há alguns anos, só que eu era muito travada pra conversar. E eu chegando lá, eu percebi que todo mundo tem sotaque, todo mundo às vezes não fala exatamente igual, né? Não falar corretamente, e o importante é você se fazer entender. Então, assim, eu tirei um pouco desse medo que eu tinha, né? Eu achei que o intercâmbio me ajudou muito a tirar esse medo que eu tinha, e eu voltei uma pessoa muito mais confiante pra falar inglês, né? Essa foi uma grande vantagem do meu intercâmbio. E como eu comentei antes, ir pra Cape Town é uma viagem muito longa, né? Eu fiz mais ou menos 22 a 24 horas. Na volta eu fiz 24 horas viajando, né? Na ida eu acho que eu fiz 22. Mas é uma viagem muito longa, por isso que os voos eles são mais caros também. Não existe, por exemplo, quem mora em Salvador, né? Quem mora fora de São Paulo, não existe um voo direto pra lá. Quem mora em São Paulo é menos pior, porque você vai de São Paulo para Luanda, de Luanda é mais 3 horas para Cape Town, então assim, não é muito distante, mas de São Paulo para Luanda é mais 10 horas, e de Salvador para São Paulo é mais 2 horas, né? Então assim, juntando tudo,
contando com atraso de voo, porque atrasou o voo. Então, assim, tem todos esses perrengues, né, pra você chegar lá em Cape Town. É uma cidade que é um lugar que é muito distante aqui do Brasil, mas que vale muito a pena porque você tá imerso, assim, numa cultura completamente diferente do Brasil. E você aprende também o inglês, eu acho que de uma forma mais difícil, né? Porque eles têm muito sotaque britânico e a maioria deles, a primeira língua é o africano, né? Então, assim, eles têm um sotaque bem difícil de entender. Quando eu cheguei, eu tomei um susto, assim, porque eu achei que eu conseguiria falar o inglês melhor quando eu cheguei e foi muito difícil pra eu conseguir entender. Mas no meu final da viagem já tava craque, já tava conseguindo entender eles com muito mais facilidade. E é por causa disso, né, que a primeira língua deles não é o inglês, é na maioria das vezes o africano. E tem milhares de outras línguas que são faladas lá na África. Então, assim, a maioria delas a maioria das pessoas que vivem lá não tem a primeira língua como o inglês, como tem segunda ou às vezes terceira língua. Então, assim, o sotaque é bem difícil de entender. Mas é um sotaque mais britânico, né? Então, assim, é um inglês mais britânico. Então, assim, quem estuda inglês americano a vida toda tem um pouquinho de dificuldade pra entender um pouquinho o inglês britânico, mas nada que uma semana aí de adaptação você não consiga se inteirar ali, conseguir treinar seu ouvido pra entender melhor, né? Então, foi isso mais ou menos que aconteceu comigo. Graças a Deus, nessa viagem eu não passei nenhum perrengue, assim, só as horas de viagem que realmente é muito cansativo, mas eu não passei nenhum perrengue na Receita Federal, não passei nenhum perrengue no raio-x, né, porque teve alguns colegas meus que foram parados, pediram pra abrir mala, né, passaram várias vezes no raio-x. Então, assim, o pessoal de Luanda, do aeroporto de Luanda, eles são bem rígidos. Se você tiver alguma coisa fora da especificação que eles pedem, eles vão parar você, eles vão te levar pra salinha. Então, assim, é um pouco tenso você passar por ali pelo aeroporto de Luanda. Mas fora isso, foi bem tranquilo, né? Se você tiver ali tudo dentro, com seus documentos, tudo certinho, tudo que ele pede. Então, assim, se você for viajar pra lá, eu recomendo que vocês assistam bastante vídeo do quais os documentos que eles realmente pedem, né? As vacinas e as especificações da mala também, pra você não passar com nada que não possa passar na mala de mão, por exemplo, né? Porque eles vão jogar tudo fora, eles vão pedir pra você abrir a mala ali no meio de todo mundo. E é realmente uma situação meio constrangedora, né? Então, pra você evitar isso, estude direitinho o que você pode e o que você não pode fazer pra chegar lá sem problema nenhum. Então, assim, se você tá interessado em fazer intercâmbio, e esse é o primeiro intercâmbio, eu indico muito que você vá pela agência, né? Procure a Egali. Se não for a Egali, tem várias outras agências por aí, né? Mas a Egali eu gostei muito porque eles têm um atendimento muito bom e tem um suporte também muito bom. E eu não tenho o que falar dessa viagem, não aconteceu nada demais, assim, que eu ficasse estressada. Eu gostei muito da acomodação, a acomodação era muito confortável, era no centro de Cape Town, eu tava perto de tudo. Então foi muito bom, e era 2 minutos da escola também, então assim, não tenho o que falar. A única coisa negativa que eu tenho que falar da Egali é porque, assim, eles recomendaram levar um valor em dinheiro muito abaixo do que eu precisaria, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que a moeda era desvalorizada, né, em comparação ao real, porém, o custo de vida da cidade era muito alto. Então, assim, eu achei que eu levei pouco dinheiro pra fazer tudo que eu gostaria de fazer lá. Teve alguns passeios que eu não consegui fazer porque eu não me organizei devidamente, né? Eu poderia ter me organizado melhor, porque a Egali, ela falou que eu poderia levar, por exemplo, 1000 rands, né? Que rands é a moeda local. Então, assim, nas orientações para embarque da agência, eles disseram que eu poderia levar 1000 rands, né? Por exemplo, da moeda local. Então, eu achei que esse valor é muito baixo, e até quando você chega lá na acomodação, você tem que dar 850 rands de calção. Eu não lembrava que isso eu precisava ter, né? Nas orientações, ninguém falou sobre isso, tipo, eu tomei meio que um susto na hora. Então, assim, se eu tivesse levado somente esses 1000 rands, eu não ia ter dinheiro pra comer praticamente. Então, é uma coisa assim, se a agência, né, recomenda que você leve a quantidade de dinheiro, leve o dobro, leve o triplo, se você puder também, né? Ou então, assim, guarde mais, porque você sempre gasta além do que você realmente está planejando, né? Era uma coisa que eu não sabia muito bem, eu achava que, não, isso aqui vai dar. Mas quando eu percebi que na prática não era bem assim, né? Na prática eu gasto muito mais. Então, assim, sobre dinheiro, pra você não passar por nenhum perrengue lá, ficar tendo que comer pão todo dia, você leve dinheiro além do que eles recomendam, porque esse foi o único ponto negativo que eu tenho que falar da agência, porque eu acho que eles não recomendaram a quantidade
de dinheiro correta. Como eu nunca tinha viajado para fora do país, eu achei que eu poderia confiar nessa recomendação, mas infelizmente não era a recomendação correta, porque quando eu cheguei em Capital eu percebi que eu ia gastar muito mais do que eles tinham recomendado, né? Então, esse é um aviso pra vocês, se vocês querem viajar pela Igali, se vocês querem viajar, sempre leve um dinheiro a mais, porque sempre tem imprevisto, não tem jeito. Então, eu acho que é isso, pessoal. Eu respondi as principais dúvidas que surgiram nos comentários dos outros vídeos. Se você tem mais outra dúvida, deixa aqui também nos comentários que eu vou responder pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Espero que vocês tenham ficado também com vontade de fazer intercâmbio, que é uma experiência, assim, maravilhosa. Se você tem a oportunidade de fazer isso, junte seu dinheirinho, né? Através de agências, a grande vantagem é que você consegue parcelar, né? Você pode juntar um dinheirinho, dar uma entrada e conseguir parcelar o restante dos boletos. Então, assim, se você tem esse sonho de intercâmbio, né? Eu sei que eu sempre tive esse sonho e eu consegui realizar esse sonho. Eu fiquei muito feliz. Então, não é uma coisa que é impossível, né? Se você se organizar, você consegue sim fazer, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e dar um like nesse canal, é muito importante para que eu consiga trazer vídeos ainda semanalmente. Um beijão pra vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.